Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo das cartas de Paulo de Tarso, à luz da doutrina espírita. Que alegria! Hoje estamos começando a primeira carta aos Coríntios, a primeira de duas cartas aos Coríntios. Essas cartas aos Coríntios que, olha, se bobear, são as mais conhecidas de Paulo. Muita gente pega trecho das cartas, dessas duas cartas, e colocam aí para divulgação, e muito do que a gente conhece das frases de Paulo, dos pensamentos de Paulo, vieram dessas duas cartas aos Coríntios. E agora nós estaremos começando o estudo da primeira carta aos Coríntios. Carta muito importante para a história do cristianismo, para o nosso estudo, para a nossa edificação pessoal. Então é com muita alegria que nós estamos iniciando esse estudo da primeira carta aos Coríntios, tá? À luz da doutrina espírita. Para você que é novo aqui no nosso programa, na nossa série, nós já terminamos o estudo da carta aos Romanos, estudamos versículo a versículo, à luz da doutrina espírita, a carta aos Romanos, e agora vamos começar a primeira carta aos Coríntios. Vem conosco, vamos nos deliciar com essas palavras do apóstolo Paulo, à luz da doutrina espírita. E aqui, gente, vamos fazer já uma introdução, dessa carta aos Coríntios, que foi escrita ali muito provavelmente no ano de 54 depois de Cristo. Existem algumas variantes de 2 anos para trás, 2 anos para frente, mas entre os estudiosos, historiadores, é quase um consenso, foi provavelmente ali no ano de 54 depois de Cristo. Certeza que foi escrita em Éfeso. Em Éfeso, ali onde João estava junto com Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, tá? Então, foi escrita ali em Éfeso. E a gente sempre escuta muito falar, Carta aos Coríntios, O que é Coríntios? Coríntios, eram os habitantes da cidade de Corinto, capital da Caia, que era ali era uma das cidades mais importantes da Grécia, naqueles tempos, cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito plural. O que é plural? Uma cidade com pessoas de todos os tipos, de todos os povos, Uma cidade em que existia uma mistura muito grande de povos, uma cidade extremamente rica naquela região e que cultuava a deusa do amor, Afrodite. Ou seja, era uma cidade assim tipicamente pagã, apesar de existirem muitas sinagogas, muitos judeus e pessoal também de outras denominações, mas era tipicamente pagã, muito caracterizada pela imoralidade proverbial. Gente, na boa, Corinto era muito parecida com a nossa sociedade hoje. Uma sociedade plural, moderna para a época, tá? E tinha muita idolatria, e o pessoal não se ligava muito, o pessoal não se atentava muito, claro, para os valores evangélicos, porque não tinha chegado lá ainda, mas para o cuidado de si, da família, até da própria linguagem, como está aí no texto. Corinto era caracterizada pela imoralidade proverbial, gente. Talvez por isso o tom da primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse tom tenha sido mais contundente, mais severo, mais firme. Inclusive está na codificação espírita, quanto maior é o desvio, mais energético deve ser o remédio, Então talvez por isso essa primeira carta aos Coríntios ela tenha sido muito contundente, E vamos falar um pouco agora da comunidade cristã em Corinto, Embora essa comunidade tenha sido fundada por Paulo em pessoa, o próprio Paulo fundou essa comunidade lá em Corinto, isso não impediu a comunidade de se tornar palco de divergências enormes, de conflitos enormes.
alguns desses conflitos até mesmo contra o próprio Paulo, o próprio fundador da comunidade cristã de Corinto. Então, assim, eu até estava brincando com o meu amigo Eduardo, que está aí gravando para a gente. Falei, olha, vamos preparar para estudar essa carta, porque o bicho estava pegando lá em Corinto. É um contexto um pouco diferente do de Roma. Em Roma você tinha ali, na carta aos Romanos, meio que uma divisão igual ali entre judeus e pagãos, tinha um certo conflito, né? Através dos vícios dos pagãos e dos vícios religiosos dos judeus. Mas em Corinto não. Corinto, o que acontecia lá? Quase que a totalidade da comunidade cristã de Corinto, ela era de ex-pagãos. Não estava meio a meio, não. Ela era de ex-pagãos. Tá? Isso está provado ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo vai citar, a gente vai estudar mais na frente, lá no capítulo 12. Tá? E ali, olha, o pessoal estava entrando em muitos conflitos. E Paulo teve que mediar aquela situação. Tá? Essa é uma breve introdução. Olha, para quem quiser se aprofundar sobre toda essa história, vai lá no Paulo Estevão. Ali está descrito com detalhes. Tá? E agora nós vamos para a perspectiva espírita dessa carta. Os vínculos afetivos de Paulo com a comunidade lá de Corinto, esses vínculos estão muito bem explicados no livro Paulo Estevão. Por quê? Porque de Corinto saíram Abigail e Estevão. Abigail, que era a noiva de Paulo, de Saulo ainda, né? Noiva de Saulo antes de se tornar Paulo. E que, por sua vez, era irmã de Estevão, que transformou a vida de Paulo. Tanto durante a sua encarnação, como depois dela. Quem leu Paulo e Estevão sabe, lembra disso. Se você não leu, leia. É uma leitura fantástica. Tá? Então, os dois irmãos que marcaram profundamente a vida de Paulo vieram de Corinto. E daí esse vínculo especial de Paulo com a comunidade. O surgimento dessa comunidade cristã de Corinto se dera pelo apoio de Tito Justus, para quem não lembra, era um governante ali da região que se encantou com a pregação de Paulo e decidiu ajudar a fundação da comunidade cristã de Corinto, tá? E a colaboração dos grandes amigos de Paulo, né? Áquila, Prisca, Lóide e Eunice, grandes colaboradores de Paulo e de Jesus, claro, né? E a proposta do Evangelho do Cristo lá em Corinto foi aceita principalmente pelos gentios. Porque os judeus, eles não aceitavam muito bem não, viu? Porque Paulo, claro, pregava o reino de Jesus, Jesus como nosso Salvador, e o pessoal, os judeus lá de Corinto não aceitaram isso. A maioria deles, pelo menos, porque viam Moisés como o ápice, né? Abaixo de Deus. E aí ainda não abriram, não tinham aberto o coração para aceitar essas realidades do Evangelho do Cristo. Mas os gentios não, eles aceitaram em maior número, tanto é que a maioria da comunidade era de ex-gentios, tá? E nessa carta, essa primeira carta aos Coríntios, nós temos propostas de como vivenciar o Evangelho dentro do mundo, sem se afastar do mundo. E é isso que o Espiritismo propõe para todos nós. Que a gente vivencie a nossa espiritualização, o Evangelho do Cristo no mundo, sem se afastar dele. O Espiritismo nos diz que não há muito mérito não, em a gente passar uma vida de retiro, afastado do convívio com as pessoas, uma vida de oração, por exemplo, sem entrar em contato com o semelhante. Não é essa a proposta, porque é sobretudo no cotidiano, no dia a dia, no contato com as pessoas, com o que é diferente, com quem me testa, que a fé cristã se corporifica,
se enraiza em nós, porque eu vou precisar perdoar, eu vou precisar ser perdoado, eu vou precisar colocar os valores do Evangelho, os valores espirituais em prática. Então é só no convívio com o mundo, com o meu semelhante, com o meu irmão, que eu vou ter essa oportunidade. E essa é uma das maiores propostas desta carta. Porque lá existiam muitos conflitos em Corinto. Justamente por ser uma sociedade plural, uma comunidade plural. Tinha muita gente diferente. Entende? Então, olha, que oportunidade grandiosa de exercitar esses valores cristãos, evangélicos, tá? Paulo, nesta carta, trata sobre temas como vida futura, corpo espiritual e ressurreição. Olha só que interessante. Vida futura, corpo espiritual e ressurreição. Percebe-se uma profunda convicção acerca de pontos chaves, sem, contudo, uma exposição detalhada de processos e mecanismos, o que deu origem a diversas interpretações. É o que eu sempre estou falando aqui no estudo. Paulo, ele tinha convicção de tudo aquilo que a gente coloca na doutrina espírita. Só que ele não entrava em detalhes acerca dos mecanismos, dos processos, como que as coisas ocorriam, porque não se tinha ainda base para isso. Ele sabia que existia. Ele trata de corpo espiritual, ele trata de ressurreição, não é? Mas ele não explica. Ele trata com o conhecimento que se tinha na época e com as palavras que se tinham na época. Mas ele trata. Existe uma profunda convicção em Paulo. Por isso que a gente consegue encaixar Paulo perfeitamente dentro do Espiritismo. Tá? Caberia à doutrina espírita, 18 séculos mais tarde, o completo desenvolvimento desses processos, a explicação de como que as coisas se dão, demonstrando a profunda vinculação entre as revelações, que são sucessivas, são progressivas. Gonçalo, quais são as revelações? São 3 até o momento. Primeiro Testamento, com Moisés e os profetas antigos. O Novo Testamento, com nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. E a doutrina espírita. 3 revelações, e elas se vinculam perfeitamente. Perfeitamente. A gente consegue compreender alguma coisa que Moisés falou lá atrás, alguma coisa que o profeta Elias falou lá atrás. A gente consegue juntar com o Novo Testamento, por isso que Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. E a gente consegue juntar com a doutrina espírita, que vem explicar todo esse processo, todos esses mecanismos. Vem explicar o que foi dito lá atrás, por parábolas, alegorias e figuras, vem explicar de forma clara, objetiva, fácil, simples de entendimento. Tá? Então a gente percebe essa vinculação. E é muito bom a gente estar fazendo esse estudo de Paulo à luz da doutrina espírita, porque a gente consegue compreender as palavras do apóstolo e, assim, a gente consegue sanar muitos erros interpretativos acerca das falas de Paulo. Tá? Então vamos lá, né, gente? Vamos começar a carta aos Coríntios. Claro, ele começa ali nos 9 primeiros versículos, as suas saudações habituais, né? Saudações e destinatários, né? Saudando seus amigos e destinando, para quem que essa carta iria ser endereçada, né? E aí eu acho sempre lindo a forma como Paulo começa as suas cartas, né? Ele começa: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? A igreja, que era um grande colaborador de Paulo, a igreja de Deus está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar deles e nós. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Olha que saudação linda. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, olha só, Deus, nosso Pai, é um, e
de nosso Senhor Jesus Cristo, que é outro, seja convosco. Tá? Dou sempre graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em quem? Em Cristo Jesus. Jesus como o grande médium de Deus, que trouxe a graça de Deus para nós. É por isso que tem lá em Marcos que o Evangelho é de Deus. A gente falou o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas em verdade o Evangelho é de Deus. E Jesus traz esse Evangelho até nós. Essa realidade universal até nós. Entende? Porque em tudo sois enriquecidos nele, em toda palavra e em toda ciência, porque Deus é eterna sabedoria, infinita sabedoria. Vamos tratar disso hoje já, tá? Vamos falar de sabedoria. Assim como o testemunho do Cristo tem sido confirmado em vós, fazendo novos adeptos, mudando a vida daqueles que se entregam ao cristianismo, dizendo que o testemunho do Cristo valeu a pena, está confirmado em todos nós que queremos ser cristãos inteiros. De maneira que não vos faltam graça alguma, a vós que esperais a revelação de nós, que vos manterá firmes e sem crimes até o fim, no dia do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe, quando está grifado, é porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre esse versículo. Então vamos lá para a mensagem do Emmanuel sobre o versículo 9. Vamos repetir o versículo 9. Fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala da fidelidade de Deus, que Deus nos ama e que nos chamou para estar junto dele através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E aí tem uma mensagem no livro Ceifa de Luz sobre esse versículo, lá no seu capítulo 63, uma mensagem intitulada Serve e Confia. Deus é fiel. A gente já cansou de ver essa frase, mas será que a gente pensa, a gente sente essa frase em nosso coração? Deus é fiel, que Paulo diz aí. Aí o Emmanuel, olha, eu coloquei a mensagem quase toda aí que eu achei fantástica. O Emmanuel escreveu: frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Eu não posso, apareceu tal coisa, não é? E retardam a execução de serviços que lhe carreariam a paz e a felicidade sem delonga maior. Então, através do serviço, gente, a gente tem um contato mais rápido com a nossa felicidade verdadeira e com a paz de coração. Aí a gente se afasta do serviço redentor e adia a nossa própria felicidade, a nossa própria paz. Aí o Emmanuel vai dizer: persevera no dever que abraçaste e não temas. Não temas. As leis divinas jamais falham. Eu vou repetir. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. E aí mais na frente ele iria comentar também: a vida não coloca a criança na cátedra do professor. Não, tudo tem o seu tempo. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Olha, crise chega para todo mundo, viu? Tempestade, dificuldade chega para todo mundo. Aí na primeira dificuldade a gente vai parar? Vai encostar? Claro que não. Mantém-te firme.
confiando em Deus, porque o auxílio nunca te faltará. Dê o nome que for, Espírito Santo, Espíritos superiores, anjo da guarda, Deus, o nome que for, o auxílio chega, diretamente ou através de intermediários, encarnados e desencarnados. O auxílio sempre chega, para quem se abre para isso. Tá? Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Então, se você abraçou o encargo, é como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, foi a Narcisa que disse com o André Luiz. Né? Então, se chegou até você, meu irmão, minha irmã, serve e confia. Tem uma frase linda de uma série chamada The Chosen, né? E diz assim, olha, nosso trabalho não é multiplicar pães e peixes. Nosso trabalho é trazer os poucos pães e peixes, as migalhas que a gente consegue entregar. Deus multiplica, Jesus multiplica. Agora a gente tem que oferecer alguma coisa. O nosso trabalho no momento não é transformar água em vinho, é encher os potes com água. Jesus transforma a água em vinho. Agora é preciso que a gente encha os nossos potes com água. É preciso que a gente faça alguma coisa. E o auxílio jamais nos faltará. Vamos em frente, né? Já perceberam que essa carta aos Coríntios vai ser fantástica. E agora nós entramos em um novo subtema dentro do capítulo 1, né? Até então tinha sido as saudações. Agora Paulo vai entrar na exortação à união. Porque lembra que a gente comentou há pouco, estava existindo muita divergência, muitas brigas, muitos conflitos na comunidade cristã de Corinto. Aí a gente acha que é só na nossa casa espírita que tem conflito, né? Que tem divergência de ideias. Não, gente. Não é só na minha, não é só na sua. Isso sempre existiu. Agora Paulo vai falar sobre isso. Isso é o correto? Não é, mas como nós somos seres imperfeitos, vão existir divergências. Porque nós ainda não estamos em comunhão com Deus. Então as divergências vão existir. Eu sempre digo, você conhece aquele animal ouriço do mar, né? O ouriço do mar, que é cheio de espinhos? É como se todos nós fôssemos ouriços do mar e a gente fosse colocado dentro de um pote assim. Um vai espetar o outro, cedo ou tarde. Então, se a gente não aprender a trabalhar junto, a se perdoar, aí fica difícil, né? Então, nós estamos aqui com essas divergências, todo mundo junto aqui na Terra para isso, para que a gente aprenda a se perdoar, a trabalhar junto. Para que lá na frente a gente entre em contato maior, nessa comunhão maior com Deus. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no livro dos Espíritos, nosso destino é o quê? É a unidade com Deus. Todos nós juntos, junto com Deus e conosco, com todos nós, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Isso é comunhão. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Não é que Jesus é Deus. Não, Deus é Deus, Criador. Jesus é Filho. Só que a comunhão era tão grande de pensamentos e sentimentos que é como se fosse um. Da mesma forma, quando você namorava na sua adolescência, chegava para o seu namorado, para a sua namorada, meu bem, nós somos um só. São pessoas separadas, mas a comunhão de sentimentos é isso, entende? E aí Paulo vai fazer essa exortação à união. Paulo vai dizer agora, né, vai começar a mediar os conflitos ali em Corinto. Ele vai dizer, mas rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos tenhais concordância no falar. Olha aí a união. E que não haja entre vós cismas, melindres,
Antes, sejais perfeitos, no mesmo sentimento e no mesmo parecer. O convite, a comunhão, a união, que é a nossa destinação. Para isso, gente, eu preciso abrir mão de algumas coisas. O meu irmão precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa juntar o que é bom, para que haja essa comunhão. Porque estou certificado quanto a vós, meus irmãos, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Então, o que é isso? Cloé não era uma irmã lá na cidade de Corinto, e as pessoas lá da casa de Cloé haviam escrevido a Paulo, comunicado a Paulo, que haviam contendas, haviam desentendimentos lá em Corinto. E alguns desses desentendimentos, pasmem, eram sobre quem era o melhor pregador. Eram sobre quem pregava mais bonito, quem angariava mais fiéis. Olha só. Eu prefiro Paulo. Eu prefiro Cefas. Eu prefiro Apolo. E existia briga lá sobre quem era o melhor. Aí Paulo vai dizer, e digo isto, porque dentre vós se diz, aí ele vai transcrever, né? O pessoal de Corinto falando, na verdade eu sou de Paulo. E aí o outro diz, eu porém sou de Apolo. Aí o outro diz, pois eu sou de Cefas. Aí Paulo vai dizer, mas eu sou do Cristo. Eu sou do Cristo. Não é que eu sou de determinado pregador. Não, eu sou do Cristo. Claro, a gente se afiniza às vezes com uma pessoa, com um modo de alguma pessoa explanar o outro, isso é normal. Mas nós temos que saber que ninguém, pregador nenhum, é dono da doutrina do Cristo. E aí o próprio Paulo, ele não vem em sua defesa pessoal para dizer que é o melhor, exaltando sua vaidade, seu orgulho. Não. Vai dizer, meu irmão, pare com isso, meus irmãos, parem com isso. O dono dessa coisa toda aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas. Não, é Jesus Cristo. Aí o próprio Paulo diz, eu sou do Cristo. Fica o alerta, tá, gente? Para nós espíritas, nos dias que correm. Aí ele vai continuar, ele vai dizer, está Cristo dividido? Porventura, Paulo foi crucificado por vós? Ou haveis sido batizados em nome de Paulo? Ele mesmo está falando. Fui eu que fui crucificado? Vocês se batizam em meu nome? Não. Ele vai dizer, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, senão Crispo e Caio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Aí ele vai lembrar mais na frente, eu batizei também a família de Estéfanas. Não sei, porém, se tenho batizado algum outro. Essa não era a preocupação de Paulo, não, tá batizando não. Ele batizava ali um ou outro para empatar de uma maneira mais forte a vida daquela pessoa para a renovação, para o cristianismo. Mas não era a prioridade dele. Ele sabia que isso não era necessário em verdade. Como nós hoje na doutrina espírita também sabemos. O batismo ele é simbólico. Como o próprio Jesus sabia, porque não batizou ninguém. Tanto é que quando ele encontrou João Batista disse, mestre, é o senhor que precisa me batizar. Ele, não precisa não, deixa as coisas como estão. Tá? Aí agora ele vai entrar em outro subtema, ele vai falar a sabedoria humana e a mensagem do Evangelho. Eu achei importante aquele outro, eu achei tão lindo, porque ele vai falar, né, olha, parem de brigar por mim, por Apolo, não, a mensagem é de Jesus, foi ele quem foi crucificado, foi ele que deu a exemplificação, é ele que é o nosso Salvador, e a gente precisa lembrar disso, viu gente, hoje.
Agora ele vai falar dessa sabedoria humana e a mensagem do Evangelho. Será que a humanidade, que já progrediu tanto, é verdade, em sabedoria, em inteligência, será que essa inteligência já superou o Evangelho do Cristo? Aí a gente lembra, né, do Livro dos Espíritos, quando nos diz que nem o homem mais inteligente da Terra pode penetrar em algumas questões ocultas de Deus e de algumas coisas que estão fora da Terra. Temos muito ainda que caminhar, muito ainda que aprender, muito. E Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer: pois não foi para batizar que o Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho. Agora, anunciar como? Com palavras difíceis? Não. Sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não torne inútil a cruz de Cristo. Ou seja, isso que a doutrina espírita faz hoje, que é anunciar o Evangelho do Cristo na sua maior simplicidade. Tem uma frase do Chico Xavier que diz que o papel do centro espírita é vivenciar e reviver o Evangelho na sua maior simplicidade, para todos. Para a pessoa que não tem o estudo, que chega aqui na casa e não tem o estudo, como para a pessoa que tem PhD na academia. Todos podem entender e devem entender a mensagem de Jesus. E Paulo diz que essa é a sua missão. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para os que se salvam, que somos nós, ela é a virtude de Deus. Porque está escrito: perecerá a sabedoria dos seus sábios e ficará obscurecido o entendimento de seus inteligentes. Isso, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo e está na própria Bíblia também, que os sábios e os prudentes do mundo seriam confundidos. Por quê? Porque ele está falando dos sábios orgulhosos, né? Porque acham que sabem de tudo, porque acham que Deus não existe, porque acham que entendem os mecanismos do universo, por exemplo, e chegará um tempo que ficarão confundidos. Isso está nas Escrituras. E para essas pessoas, a linguagem da cruz é loucura, porque você sofrer para o mundo, você não ter nada no mundo, não conquistar nada de valor material e ainda perecer na cruz, para essas pessoas isso é loucura. Mas para os que acreditam na vida espiritual, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é virtude. Sofrer na terra, quando você sofre bem, você usa esse sofrimento para evoluir, não é loucura, é virtude de Deus. E, gente, os 3 versículos anteriores estão sublinhados, porque tem 3 mensagens, cada um sobre um versículo, seguidas, tá? E aí o versículo 17, né, relembrando, Paulo falou que não foi enviado para batizar, mas para anunciar o Evangelho em sua maior simplicidade, de forma simples, né? Tem uma mensagem lá no livro Pão Nosso, no capítulo 138, o título da mensagem é: vejamos isso. E o Emmanuel escreveu: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Não é com palavras apenas, é com a vida. Aí eu lembro de Francisco de Assis, né? Cuidado com o evangelho que você prega, porque as pessoas podem não prestar atenção em suas palavras, mas elas prestarão atenção em sua vida. Se está de acordo com o que você anuncia. E quando um homem alcança Jesus, diz Emmanuel, não se detém,
pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre. Foi isso que Paulo procurou fazer. Não estava preocupado com palavra bonita, brilhante, não. Ele estava preocupado em anunciar o Evangelho de forma simples e, principalmente, vivenciar. Vivenciar. É isso que vai nos tornar verdadeiros cristãos, a vivência, certo? Linda a mensagem. E aí o versículo 18, né, que fala que a cruz, a linguagem da cruz, que é a linguagem de sofrimento, eu não vou dizer sofrimento, mas um padecimento no mundo, a dor do mundo. A dor do mundo é a linguagem da dor humana, porque nós ainda somos imperfeitos e temos erros a resgatar, e aí a gente passa por dores. Mas a cruz não é só dor, a cruz é sobretudo o perdão e a entrega a Deus, perdão para os semelhantes e a entrega a Deus. É essa a linguagem da cruz, que muitos de nós ainda não compreendemos. Essa linguagem para muitos é loucura, mas para os que já entendem é a porta da salvação. O Emmanuel vai escrever lá no livro Fonte Viva, no capítulo 97, a palavra da cruz, a mensagem. Ele vai dizer: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de louco. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo do Mestre, e o Mestre subiu para o Pai na glória da crucificação. Jesus, em verdade, precisava passar pela crucificação? Não precisava, porque já é um espírito puro. Mas ele passou para nos mostrar o que nós devemos passar para chegar até Deus, aqui na terra pelo menos. Não é que a gente vai pegar uma cruz de madeira, uma cruz material e carregar, não. Mas é a cruz moral, é a cruz dos nossos conflitos, é a cruz da indiferença de algumas pessoas, é a cruz da ingratidão de algumas pessoas que a gente ama, é a cruz da agressividade de algumas pessoas para conosco. Às vezes é a cruz de uma doença física, a cruz de um desencarne de um ser amado, a cruz de uma convivência difícil. São tantos modos a gente carregar a nossa cruz. Por isso que o Mestre falou: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. Porque todos nós temos a nossa cruz. E eu acho importante outro detalhe. Naquele tempo, as cruzes físicas, reais, né, para os prisioneiros da época, eram sob medida para cada um. Por isso que Jesus deslocou o ombro quando foi carregar a cruz, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Então, isso tudo é muito simbólico para a gente, porque Jesus carregou uma cruz que não era dele, era nossa. Mas fica a mensagem: a cruz é sob medida, eu carrego a minha cruz, você carrega a sua cruz. Eu não posso carregar a sua e não você a minha. Então as nossas cruzes são para cada um de nós. Agora é nosso dever carregar para seguir o Mestre. E para muita gente isso é loucura, porque ainda não entendeu a mensagem da cruz. As pessoas acham que por Jesus ter sido crucificado, o sangue de Cristo me salvou, eu só preciso crer. Não, tá? Não é assim. Eu repito, Jesus carregou a cruz para nos mostrar o que nós devemos fazer, o que nos cabe fazer. Tomar a nossa cruz e segui-lo. É só assim que a gente vai ser salvo. Ele é o Salvador, mas eu preciso fazer a minha parte. E aí a última mensagem dessa tríade, né? O versículo 19,
que Paulo falou ali sobre a sabedoria humana, que será confundida. O Emmanuel tem uma mensagem sobre isso lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 164, a mensagem chamada Acima de Nós, o que o Emmanuel vai dizer? Cientistas que semeiam a vaidade e recolhem frutos da morte. Filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Algumas teorias filosóficas aí, por exemplo, ateias. Algumas teorias filosóficas que pregam a igualdade social, mas que quando você vai ver, na verdade, produz a fome, a ignorância e a destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor. Então, gente, por mais que a gente se esforce, e é nosso dever, realmente, a gente se esforçar para que a gente evolua em todos os campos humanos, mesmo assim, acima de tudo isso, é o poder do Senhor. Então, como que eu sou um cientista, que o Senhor me concedeu a oportunidade, por exemplo, de trabalhar num ramo tão lindo da humanidade, e eu uso isso para dizer que Deus não existe? Qual é o resultado disso? É a morte, é a depressão, são as síndromes, porque eu estou afastado, distanciado de Deus. Como que eu uso a filosofia também para dizer que Deus não existe, ou para pregar alguma coisa, ou a igualdade, que na verdade vai gerar a fome, a ignorância, ou a própria desigualdade, em nome da liberdade, que também prega isso, que no final das contas vai dar nisso, na fome das outras pessoas. Gente, é preciso que nós acordemos. Acima de tudo isso é o poder de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e é em nome dele que a gente deve trabalhar, é para ele que a gente deve trabalhar, e não para semear mais vaidade dentro de nós, mais orgulho. Fica a mensagem. E aí Paulo vai continuar. Onde está o sábio? Onde está o doutor da lei? Onde o perscrutador deste século? Não tomou Deus a tolice, quer dizer, não tomou Deus tolice a sabedoria deste mundo? É aquele que está no livro dos Espíritos. Por mais que seja o homem mais inteligente da Terra, ainda assim está muito longe de determinados conhecimentos. Então, por mais que a humanidade esteja avançada em intelectualidade, para Deus isso ainda é uma tolice. Olha só, ainda somos crianças. Tá? Por quê? Visto que na sabedoria de Deus, diz Paulo, o mundo não o conheceu pela sabedoria. Aprove a Deus que, pela tolice da pregação, fossem salvos os que crescem nele. Porquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Gente, que lindo! Os judeus não entendiam como que os cristãos adoravam Jesus, acreditavam em Jesus como seu Salvador, se ele tinha sido crucificado. Os gregos, ou seja, os gentios que buscavam a inteligência do mundo, achavam loucura isso. Só que quem entende a mensagem de Jesus, de amor, de perdão, de entrega de si mesmo em benefício do mundo, isso é salvação. É preciso que se abra o coração para isso. Não apenas no estudo bíblico.
mas principalmente na vivência diária de cada um de nós. E está sublinhado aí esse versículo 23 porque tem uma mensagem do Emmanuel, que é a última mensagem desse capítulo, né? Do Emmanuel, que fala dessa mensagem de Jesus que para os judeus é escândalo, né? Se escandalizavam, botavam a mão no rosto, e para os gentios é loucura. Capítulo 7 do livro Vinha de Luz, aos discípulos, o título. E aí o Emmanuel vai dizer: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, internet, avião, essas coisas todas que a gente vive, que são brilhantes de fato, né? Vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias, foi aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Nas nossas ações que a grandeza de Jesus é revelada. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos, né, das pessoas que não entendem ainda a mensagem de Jesus. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal, através de palavras, mas principalmente de ações diárias. É assim, gente. É esse o caminho. O caminho é esse. Tá? Não tem como só estudar sem colocar em prática. E aí Paulo vai continuar, já estamos chegando ao final do capítulo. Ele vai dizer: mas para os próprios chamados, assim judeus como gregos, o Cristo é a divina virtude e divina sabedoria. Porque o que para Deus é tolice, é sabedoria para os homens. E o que para Deus é fraqueza, é fortaleza para os homens. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente troca as bolas, que a gente confunde, que a gente faz uma inversão de coisas. O que a gente acha que é o máximo, para Deus é pouca coisa. O que a gente acha que no mundo que é pouca coisa, para Deus é uma grande coisa. Por exemplo, Jesus nasceu onde? Numa manjedoura. Para o mundo, isso é pouca coisa. Para Deus, isso é grande coisa, que é a humildade. Jesus, para o mundo, foi um derrotado. Por quê? Foi traído, abandonado, crucificado, né? Não teve nada de material, não foi rei de nada assim, material. Para o mundo foi um derrotado. Tanto é que na Bíblia tem escrito, né? Que falam com Jesus, soldado romano: se tu é o rei, por que tu não salva a ti mesmo? Então, para o mundo Jesus foi um derrotado, mas para Deus um vitorioso. É o que se diz. Quando Jesus expira na cruz, no plano espiritual é hasteada a bandeira cristã de vitória. O evangelho foi fincado no mundo. E a gente, aqui no mundo, né? A gente é confundido. A gente dá tanto valor a bens materiais. Isso é pouca coisa. O que vale são os bens espirituais. Vede, pois, a nossa vocação, irmãos, a nossa vocação. Porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Mas aos que são tolos para o mundo, elegeu Deus para confundir os sábios. E aos fracos para o mundo, elegeu Deus para confundir os fortes. Então você tem nos fracos do mundo, pega o Chico Xavier. Para o mundo, Chico Xavier quem era? Era um coitadinho, fraquinho, pobrezinho. Mas e para Deus? E para Jesus? Quem era Chico Xavier? Um gigante. Está aí. Paulo, o próprio Paulo, quando era poderoso no mundo,
era fraquinho para Jesus, né? Já quando Paulo se tornou fraco para o mundo, bem magrinho, pregando o evangelho, era preso direto, era torturado direto, era um excluído do mundo, né? De doutor da lei passou a excluído para o mundo. Para Jesus ele se tornou um gigante do evangelho. E aos desprezíveis para o mundo elegeu Deus, e aos que nada são, para que façam parecer aos que são, para que nenhuma carne se vanglorie na presença dele. Nos mostrando de que não, a carne não importa muito. Isso está no Evangelho, inclusive, para Deus, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. A carne é como se fosse um uniforme de um soldado. O uniforme pode rasgar, pode se acabar. O que vale é a vida do soldado, que é o espírito. Esse é o que vale. A carne é o nosso instrumento de purificação, de elevação. Mas é isso. O que é imortal é o espírito. Tá? E terminando o nosso capítulo 1 da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: ora, por ele mesmo estáis vós em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, o qual veio a ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção para Deus, para que, tal como está escrito, o que se gloria, glorie-se no Senhor. Que lindo! A própria exemplificação disso tudo que Paulo fala é Jesus, que para o mundo não era quase nada, era um carpinteiro simples, que não era rei material, mas que é o nosso governador espiritual em verdade, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, cumprindo as palavras. E por que hoje, com todas essas lições do Primeiro Testamento, do Novo Testamento e da doutrina espírita, por que a gente ainda tem tanta dificuldade em compreender essa mensagem? Mas estamos a caminho, pela misericórdia de Jesus. E a nossa frase de encerramento de hoje está aí na primeira carta aos Coríntios, né, no seu capítulo 1, lá no versículo 12, que a gente passou por ele, relembrando que Paulo disse: e digo isto, porque dentre vós se diz, eu na verdade sou de Paulo, eu porém sou de Apolo, eu porém sou de Cefas, mas eu sou do Cristo. Que possamos relembrar isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo estudo, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Que Jesus te abençoe, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em paz e até breve. Tchau.